Foi então que quando eu cheguei aqui em Cachoeira do Sul, eu tinha a opção de pagar, né? Porque o meu cartão do SUS, ele não funciona aqui. Então, eu tinha que pagar para alguém em casa fazer fisioterapia em mim. E eu consegui uma fisioterapeuta especialista em AVC, só que ela sempre cuidou de pessoas com AVC, pessoas mais velhas, não uma menina com 28 anos. Quando ela chegou para me fazer fisioterapia em mim, ela ficou pasma, porque ela não entendia nada. Eu ainda usando fraldas. Ou seja, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, 4 meses usando uma fralda. E então a gente começou a fazer treinos e treinos para eu poder andar de andador. E aí eu comecei a andar de andador, marchando ou me segurando em alguma coisa. Foi então um dia que eu tive a ideia de, como a minha mão não mexia, eu comecei a lavar a louça para ela entender que ela teria que fazer os mesmos movimentos da direita. Aí eu comecei a lavar a louça com o andador em volta de mim, porque se eu fosse cair eu segurava nele. E quem usa o andador sabe da dificuldade. Porque a gente já não tem força e tem que usar o pouco da força do braço no andador. Sem contar a canseira, eu canso muito com o andador. E essa canseira depois do AVC também. Essa canseira eu espero um dia que ela passe, porque às vezes eu faço qualquer coisinha, dobro uma roupa e eu já tô cansada. Mas não é porque eu estou cansada, é pelo que aconteceu comigo. E a nossa recuperação é muito cruel, porque ninguém entende o que a gente tá passando. E eu dependia de tudo pra pessoa me dar um copo d'água, pra pessoa fazer tudo por mim. Ou seja, ainda bem que eu saí do hospital sem aquela sonda, porque eu não saberia sobreviver com aquilo o resto da vida. Porque aquilo foi muito cruel. Quando a fono foi lá no quarto e me liberou água gelada, água de verdade gelada, comida de verdade, tudo aos poucos para eu me adaptar, foi outra vida. Em todo momento eu pensava que eu teria que sair daquela cama, porque eu não ia conseguir vegetar naquela cama. Foi então que eu tinha a opção, ou viver ou viver. Então eu pensei assim comigo. Eu fui até a morte. Eu abri a porta, botei o pé pra dentro e voltei. É porque alguma coisa eu tenho que fazer nessa vida. Então eu espero que vocês compartilhem coisas de AVC, que façam as pessoas saber o que é um AVC, saber a diferença de um hemorrágico para um isquêmico, como poder ajudar. E uma das coisas que ajudou bastante na minha recuperação foi quando eu cheguei aqui na minha cidade, na cidade da minha família, eu decidi literalmente que eu iria pintar os meus cabelos. No vídeo não aparece muito, mas eu fiz uma... até nem sei como é que chama, acho que é californiana, pra deixar loiro embaixo. Porque eu decidi que eu teria que ter uma vida nova, literalmente. Mudar meu comportamento, mudar meu cabelo.
E aos poucos eu fui trocando as minhas roupas, porque eu não quero ter a vida que eu tinha anteriormente. Eu mudei completamente, pessoal. Por isso que eu digo, vocês precisam mudar e aceitar. A primeira coisa de um AVC é a aceitação. Se a gente não se aceitar, ninguém vai nos aceitar. Nem mesmo quando a gente vai ao mercado, muito menos a sociedade, muito menos a família de vocês. Vocês têm que ser forte, assim como eu fui. E sou ainda, né? E foi então que eu fui comprando as coisas aos pouquinhos. Coisa barata. Uma calcinha, um brinco novo, uma bolsa nova, um sutiã novo, alguma coisa, alguma calça, alguma coisa que fazem com que vocês... Eu não tô falando aqui pra vocês mudarem completamente o guarda-roupa de vocês, botar tudo fora e depois não ter condições de comprar, mas vai comprando aos pouquinhos. Ou quando vocês estiverem de aniversário ou Natal, enfim, vocês peçam para as pessoas alguma coisa nova para mudar a vida de vocês. E outra coisa que eu ia falar também é que vocês não percam essa vontade de viver, porque é muito doloroso pra gente. É muito doloroso, eu sei, mas vocês não podem perder a fé de vocês, porque Deus tirou tudo de Jó, Deus tirou tudo de mim, e eu tô aqui. Eu ainda acredito que a gente pode ser melhor. Eu acredito que existe um Deus muito maior e que ele sim, pessoal, ele é o Deus do impossível, o Deus do milagre. Porque vocês querem milagre maior do que eu estar aqui hoje falando com vocês, pra vocês? Não existe, né? Então, não percam essa fé. E lá no comecinho de abril, porque eu faço aniversário no final de abril, né, pessoal? Continuando a minha história, eu faço aniversário dia 25 de abril. Foi então no início de abril que eu olhei pra minha irmã e disse assim: eu vou tirar essas fraldas, porque eu não quero passar o meu aniversário de 29 anos usando uma fralda. Eu não admito. A gente não pode se acomodar com as coisas. Então, foi que eu não me acomodei com aquilo de usar a fralda. Por que não ir no banheiro fazer um xixi? Por que não ir ao banheiro fazer um cocô? Então, mesmo que fosse com a ajuda de alguém, mas sem aquela fralda. E foi então que ela me ajudou a tirar a fralda de dia, pelo menos. E eu tinha que fazer o meu cérebro entender que eu tinha que ir até o banheiro fazer o xixi, que não era automático como antigamente, que eu precisava ir até o banheiro para poder fazer minha necessidade. E foi então que eu comecei a ir ao banheiro durante o dia e fiquei totalmente sem fralda. E foi um dia também antes do meu aniversário que eu disse pra ela: não, eu não vou passar o meu aniversário usando fralda à noite, que é muito vergonhoso. Então, eu tive que fazer a minha cabeça entender que eu precisava ir ao banheiro à noite também. Eu disse pra ela: não coloca a fralda em mim, porque eu vou ir até o banheiro. Eu ia ao banheiro somente com a ajuda do andador
ou me segurando em alguma coisa, numa parede. E assim vai indo. E eu ia até o banheiro fazer o xixi e aquilo me dava um alívio, porque eu conseguia ir até lá. Então, que nem eu digo pra vocês, se você tá na cama, tá usando fralda ainda, não se acomode. Se você tem alguém pra te alcançar uma comida, um copo de água, não se acomoda. Vai lá e faz as coisas, porque a gente não pode desistir. Porque se a gente desiste, é muito pior. No início, lá por janeiro, porque como o meu AVC foi em dezembro do ano passado, lá em janeiro eu tinha vontade de morrer. Mas eu pensava assim, nossa, poxa, por que morrer se eu tô aqui? Então vamos fazer disso o do limão uma limonada, literalmente. Então foi que muita coisa eu tive que adaptar. Claro que hoje eu não sou mais aquela menina muito ágil como eu era, que fazia tudo correndo. Hoje eu demoro para colocar uma meia no pé. Hoje eu demoro para fazer uma comida. Mas assim a gente vai indo no seu tempo. O que a gente não pode fazer é desistir, perder essa fé e essa força de vontade. E eu sempre fiz muita fisioterapia com muita força de vontade, porque eu queria me levantar e ficar de pé, caminhar. Se eu quisesse pegar um sol, eu ia lá, eu sozinha. Foi então que eu comecei a lavar louça, varrer uma casa. Claro que a gente faz as coisas, mas não fica como antigamente. Mas a gente precisa é tentar. A gente não pode desistir sem tentar. Por isso que eu digo pra vocês, pra mim foi muito complicado, por exemplo, a primeira vez que eu fui no mercado sozinha buscar um pão. Foi muito doloroso porque eu tinha medo, eu ainda morro de medo. Mas eu preciso confiar em mim, que vai dar certo e que eu vou conseguir. Porque se eu não tiver essa autoconfiança, eu não vou conseguir nunca. Eu vou dizer pra vocês, hoje eu vou no mercado, eu ando sozinha na rua, mas eu consigo. Eu não tenho mais tanto medo como eu tinha anteriormente. E também vocês não podem pensar que não vão conseguir sem ao menos tentar. Vocês precisam ir lá e fazer. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Ah, tá. E desculpa, pessoal. E a gente precisa fazer o cérebro entender. A gente precisa se adaptar a essa nova vida que nós temos. Por quê? Porque a gente tá aqui. A gente tem que chegar à noite e agradecer por mais um dia. De manhã a gente tem que agradecer pela manhã. Porque que nem eu digo, me aconteceu isso da noite pro dia, literalmente. Eu mudei tudo a minha vida, a minha alimentação. Mudei tudo. Hoje eu não como nenhum tipo de gordura. Hoje é tudo light ou tudo integral. Massa, pão, arroz integral, tudo integral. Por quê? Porque eu não quero ter mais aquela vida que eu tinha antes. Eu quero ser literalmente uma nova pessoa. Se eu tiver uma oportunidade de mudar, eu vou mudar. E assim vocês têm que pensar também. Vocês não pensem que Catarina, é só otimismo. Porque teve muitos dias que eu tinha vontade de desistir. Mas eu não desisti. Porque eu tive a força de vontade, a minha fé, que nem eu sempre falei pra vocês. Isso eu sempre tive.
a minha fé. Então, eu não imaginava que eu era tão de fé como eu sou. Porque eu vou dizer pra vocês que não é nada fácil acreditar numa coisa que a gente não vê, que a gente só escuta falar que é Deus, que é Jesus. Eu não tô aqui falando de religião, mas eu tô falando de fé. Porque eu tenho uma fé, eu sigo uma religião, mas eu não posso impor isso a vocês. Eu tô falando que vocês precisam ter fé em Deus, em Jesus. Pegar uma Bíblia e ler. Leiam, começa com um livro, porque não foi à toa que tá tudo escrito ali. Eu vou dizer pra vocês, eu me identifico muito com Jó, porque Deus também tirou meus filhos, tirou meu marido, tirou a minha vida praticamente. E eu tô aqui adorando a Ele. Por quê? Porque eu acredito. É a mesma coisa, vocês respirem aí agora em casa. Vocês não enxergam o ar, mas vocês sabem que ele existe. Da mesma forma é Deus. E a gente não pode desistir de forma alguma. Foi então, deixa eu contar pra vocês. Passou o meu aniversário, ok. Aí eu fui ficando lá na casa da minha irmã, mas eu não tava bem. Não era eu. Foi então que ela me disse que a outra casa que ela tem tava abandonada, que tava pra vender e que ela não tava alugando nem nada. Foi então que eu decidi que eu viria morar aqui sozinha, antes de voltar a Porto Alegre. Então, essa foi uma decisão muito importante na minha vida, porque, como eu digo, é uma coisa no seu tempo. Não é tudo pra ontem como antigamente. É tudo no seu tempo. Foi então que eu tô morando sozinha. Eu faço comida, faço café, estendo roupa, lavo louça, dobro roupa. E assim vai indo. Durmo sozinha. Vou fazendo as coisas. Catarine, tu não tem medo? Claro que eu tenho. Mas, gente, eu sei, eu tenho consciência de que eu tomo meu remédio no meu horário, as 2 vezes por dia. Porque eu ainda sigo tomando o remédio do sangue e do coração. E eu vou dizer pra vocês, quem tem pressão alta tem que tomar o remédio. Tem que evitar as coisas que são boas. Claro que eu adoro um X, um cacetinho, porque aqui é o pão francês de vocês, a gente chama de cacetinho. Então, eu adoro essas coisas também. Só que eu não posso, porque eu não quero passar tudo que eu já passei, agora que eu tô ficando bem. Então eu arrumo as coisas, arrumo a casa, faço janta. De vez em quando eu tiro pra ter um dia do lixo. O dia do lixo é nada mais e nada menos que aquele dia que tu vai comer uma besteira e aquilo alivia. Sexta-feira passada mesmo, eu fui até a pizzaria, comi pizza. Claro que não me matei comendo uma pizza como antigamente, mas eu comi pizza. A gente também pode, mas dentro do nosso adaptar-se. Vocês entendem? A gente não pode fazer o que a gente fazia anteriormente. Então, eu sei que daqui a um tempo eu vou voltar para minha cidade e tudo vai voltar quase ao normal. Porque, como a gente brinca, eu não sou mais normal, eu sou uma pessoa aditivada. Eu tenho uma diferença.
Eu vou na rua, todo mundo me olha. Por quê? Porque eu caminho diferente. Eu falo diferente. Então, como eu digo pra vocês, não é nada fácil sair na rua, de cadeira de roda, de andador, de tudo. Nada é fácil. Ou seja, marchando. Mas a gente não pode ficar aflito. Eu não sei vocês, mas lá na Bíblia tá escrito assim, ó. Não temas 365 vezes. Ou seja, uma vez para cada dia. Então não vamos temer. Ah, Catarina, como tu tá falando, não tema. Se tu acabou de falar que tu tem medo de outro AVC, outra trombose, enfim. Claro, gente, eu sou ser humano, eu tenho medo. Mas eu sei que isso pode acontecer eu sentada na sala, ou até mesmo aqui falando com vocês, ou dormindo, enfim, seja como for. Mas, como eu digo, a gente teve essa oportunidade e nós temos que aproveitar. Então, para finalizar um pouco o vídeo aqui, que ele já tá gigante, eu vou mostrar um pouquinho para vocês como é que eu tô caminhando. Para aí. Ó, eu caminho assim, ó, pessoal. Eu tô caminhando praticamente normal. Mas se vocês têm problema na mão, nunca deixa o braço assim, sempre bota ele pra baixo igual o outro. Ó, vou caminhar. Eu caminho praticamente normal. E eu quero que vocês caminhem também. Porque a gente precisa o quê? É fazer com que nosso corpo entenda que a gente precisa fazer igual o lado que foi afetado. E então a gente precisa ter essa força. Não é nada fácil. E quem foi que disse que seria fácil? Pois bem, eu espero ter ajudado vocês de alguma forma. Eu quero que vocês, quando precisarem de mim, vocês me chamem. Quando tiver abatido, tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo, porque se vocês tiver, Deus escreveu lá na Bíblia: alegrai-vos. Vamos se alegrar, vamos se animar. Vamos agradecer o copo d'água, a comida, mesmo nas condições que a gente tá. A gente precisa se adaptar. Eu vou mostrar um pouquinho, já que vocês estão reclamando do frio, o que é aqui no sul. Deixa eu mostrar ali pra vocês. Ó. Esse é o sul. Aqui é nada fácil. Ó, tá bem friozinho, ó. Esse é o sul. Então, pessoal, como eu disse, eu faço tudo sozinha. Eu faço chapinha, porque meu cabelo não é bom. Eu ando pela casa e eu vou lá, eu estendo uma roupa, eu tento me ocupar de alguma forma para que isso não seja um sacrifício que é viver. Outra coisa que eu vou falar para vocês é que vocês têm que adaptar tudo o possível. Hoje eu tô encostada. Eu não ganho a mesma coisa que anteriormente, mas o que eu fiz? Como eu não tava pagando um aluguel, conta, eu peguei nesses desapego. Eu não sei aí na região de vocês, mas nesses desapego, nesses Facebook, sempre tem alguma coisa para vender. E aqui casualmente teve um simulador de caminhada, teve simulador,
teve o aparelho de abdominal, teve também aquela bola de pilates. O que que eu faço? Ah, Catarina, tu não faz nada o dia inteiro. Tu tá encostada, tu tá morando sozinha, tu faz o que tu quer. Não, pessoal. Hoje eu já diminuí um dia de fisioterapia. Então, os dias que eu não tenho a fisioterapia, ou seja, hoje, amanhã eu tenho pela manhã. Então, hoje eu tenho que parar um tempo, fazer meu exercício. Por quê? Porque eu tenho força de vontade. Ah, Catarina, mas tu já tá bem. Não, eu quero ficar melhor. E assim como vocês têm que ter isso na cabeça, querem ficar sempre melhor. Então, eu vou pegar e faço exercício em cima da cama, faço abdominal, faço o simulador um pouquinho, faz a bola e assim vai. Eu baixei o programa aquele que faz exercício em casa, justamente também para me ajudar. Como eu disse para vocês, muita coisa a gente precisa adaptar. Claro que a gente não vai poder dar um pulo, a gente não pode sair correndo, mas tudo aos poucos. A gente precisa movimentar o corpo para que ele se adapte à nova forma que a gente tá. E é assim. Bom, pessoal, se alguém tem alguma dúvida, se alguém tem alguma pergunta, se alguém precisa de alguma ajuda, como eu disse para vocês, adaptar as coisas. Eu adaptei para fazer exercício na perna uma borracha de pneu, aquela da Câmara. Qualquer borracheiro tem. Então eu fui lá, pedi, eu ganhei a borracha para fazer na perna, a borrachinha de dinheiro, porque eu fazia muito exercício com uma mão e com a outra e puxava os dedos para poder ele se movimentar e entender que ele precisava mexer. Hoje eu faço bastante exercício embaixo para o sangue circular bem e ele mexer bem. E para quem ficava com a mão somente assim, hoje fazer isso é muito bom. E a gente não pode deixar com que o lado afetado ele seja diferente. Se tapar um, tapa o outro também. Se um tá para baixo, o outro tem que estar para baixo também. Então é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado e quando precisar de alguma força, de alguma palavra, não desistam, pessoal. A gente tá aqui, a gente tá vivo. Vamos agradecer. Ah, Catarina, tu perdeu o marido, tu perdeu o filho, tu perdeu a vida. Tu não fica triste? Claro, pessoal, eu fico triste. Mas eu acredito que um dia após o outro a gente consiga melhorar. Hoje eu moro sozinha e vou no mercado sozinha. Por quê? Porque eu tenho força de vontade e eu acredito. A mesma coisa quando eu vou no mercadinho. Se eu vou comprar mais coisas e eu não levo a sacola, o que que eu faço? Eu peço pra menina do mercadinho colocar uma em cada sacola. Por quê? Porque eu fico me equilibrando na sacola, isso mesmo. Na sacola. Bom, pessoal, eu vou finalizar aqui, senão a gente vai passar o dia inteiro falando. Um beijo pra vocês, fiquem com Deus e não desistam, porque vale a pena sim. Beijo, tchau.